Olá, acadêmicos! Eu sou a professora Marina Mioto Negrão, mestre em Linguística. Esse livro vai falar sobre algumas regras, alguns conceitos, algumas teorias ligadas ao ensino de língua portuguesa. Não só aquelas regras que você encontra nas gramáticas, que você estudou durante a sua época de ensino fundamental e ensino médio, mas também alguns novos conceitos sobre o estudo dessa língua. O livro foi dividido em 3 unidades. Em cada uma dessas unidades, nós abordamos alguns temas relacionados à área de língua portuguesa. Então, nós precisamos entender o que seria o ato de se comunicar. E isso está na primeira unidade, ato da comunicação. Primeiro passo, então, é entender o que vem a ser essa comunicação, esse ato de se comunicar. E aí, para que fique claro para você, acadêmico, a comunicação é o que nós estamos fazendo neste momento. Eu estou transmitindo uma mensagem para você que está recebendo esta comunicação. Mas, essencial para que haja uma comunicação, é preciso que eu e você tenhamos um conhecimento sobre o assunto e consigamos entender o que está sendo transmitido. Eu posso definir para você a comunicação como sendo a elaboração com a intenção de transferir algo para alguém, ou seja, eu, enquanto produtor desse texto, autor, emissor, vou escrever, vou falar, vou elaborar uma mensagem. E essa mensagem tem uma intenção em relação a você, que é o receptor, que é esse alguém que vai ler, que vai receber, que vai ouvir essa mensagem. E precisa que essa pessoa que receba esse texto tenha capacidade de agir sobre esse texto, porque a comunicação consiste naquilo que eu, enquanto transmissor de mensagem, estou levando até o meu receptor, mas eu preciso daquela pessoa que recebeu a mensagem agindo sobre as informações, ou seja, trazendo para dentro do texto as informações que ela tem sobre determinado assunto. Você pode estar se perguntando, mas e se eu não conheço esse assunto? Mas algum conhecimento prévio te trouxe até esse material. Então, não é possível que você não consiga compreender. Você precisa olhar para aquelas informações que estão no texto. No caso da nossa apresentação sobre o livro, você precisa olhar para essas informações, ouvir as informações com bastante atenção e trazer os seus conhecimentos para esse texto. É isso que nós chamamos de ato de comunicação. Eu, enquanto emissora, estou transmitindo uma mensagem, tenho a intenção de que vocês compreendam o que está passando e, além disso, preciso que você, enquanto acadêmico, haja sobre essas informações, reflita e interaja sobre elas. Um outro momento é nós compreendermos o que é texto, já que ato de comunicação é elaborar uma mensagem, é preciso entender que essa mensagem vem em formato de texto. Nós estamos fazendo um texto oral, ele está sendo verbalizado oralmente, mas existem textos escritos, e esses textos também são comunicação. No comecinho da nossa aula, eu fui apresentando para vocês durante a minha fala alguns elementos para a comunicação desse texto. Nós falamos em emissor, em receptor, em mensagem, e isso, na área de língua portuguesa, é denominado como elementos da comunicação. E nós temos o emissor, o código, o canal, a mensagem, o receptor e o referente. Todos esses 6 elementos fazem parte do ato da comunicação. E todos eles precisam estar bem conectados para que essa comunicação tenha uma reflexão dos interlocutores. Então, vamos compreender assim. Para que um texto esteja bem elaborado e haja um ato de comunicação, é preciso que o emissor elabore uma mensagem
ao receptor com um código que seja comum a essas duas pessoas que estão interagindo nesse discurso, para que haja o ato de comunicação. E além disso, é preciso que tanto o receptor quanto o emissor trabalhem o referente dessa mensagem, ou seja, a intenção, as informações que estão nessa mensagem. A referência é a informação que precisa ser comunicada. Tratando ainda desses elementos da comunicação, eles vão nos levar a um conhecimento importantíssimo para texto, que é aquele conhecimento que está ligado a essa intenção de quem transmite a mensagem. Nós chamamos isso de funções da linguagem. A minha intenção tem uma função em relação a essa mensagem que será transmitida. E aí nós temos funções ligadas a cada um desses elementos da comunicação. São elas: função emotiva, que vai procurar atingir você, receptor, mostrando nesse texto as emoções, as sensações do autor. Nós podemos dizer aqui que na função emotiva é preciso prestar atenção no eu lírico do texto, ou seja, na mensagem que está sendo transmitida através do autor. A segunda função é a função apelativa. Essa é mais fácil de ser observada. Normalmente ela está nas propagandas televisivas, nos outdoors, nos panfletos, ou seja, a função apelativa, ela quer trazer até você, receptor, uma intenção de convencimento. Eu quero convencer o meu interlocutor tanto de uma ideia sobre algum tema, algum conceito, quanto a adquirir, a comprar um determinado produto. A terceira função é chamada de função fática. E eu costumo dizer a vocês, acadêmicos, que a função fática é a função da interação entre o emissor e o receptor. Quando se transmite uma mensagem, sempre é preciso saber se o seu receptor está conseguindo decodificar essa mensagem e compreendê-la. Então, a função fática é uma função que se preocupa em saber se houve um feedback sobre essas informações. Um exemplo bastante claro disso é uma ligação telefônica. São dois interlocutores, um de cada lado de uma linha telefônica, e aí eles não estão cara a cara, não estão frente a frente. E para que perceba que o seu receptor está compreendendo as suas informações, está ouvindo você, sempre há uma pergunta: tudo certo? Ok? Entendeu? E o seu receptor te dá elementos para mostrar que ele está com essa função fática. Aham, sim, ok. Então, a função fática precisa desse feedback entre os interlocutores. Já a função metalinguística, que é a quarta função que nós estamos conversando, ela é uma função que precisa ser entendida por você, acadêmico, como uma função em que o código da língua portuguesa vai explicar o próprio código. Ou se eu estiver falando do código da língua inglesa, do idioma espanhol, mas o que consiste nessa explicação é que a função metalinguística, ela procura explicar as dúvidas, os questionamentos utilizando o próprio código. E o maior exemplo disso é o dicionário. As pessoas que costumam estudar, fazer leituras, que têm conhecimento, que são curiosas, elas vão até o dicionário como uma fonte para explicação. Então, o dicionário te explica uma palavra no idioma da língua portuguesa, utilizando o próprio idioma da língua portuguesa. É o código explicando o próprio código. Nossa próxima função é a função poética, muito confundida pelos alunos, pelos estudiosos, com a função emotiva. Mas a diferença entre elas é muito simples. Enquanto a função emotiva se preocupa em atingir o receptor com as emoções transmitidas dentro do texto, a função poética está preocupada com o formato desse texto.
Para que fique claro, você vai lembrar de um conteúdo lá do ensino fundamental e ensino médio, quando você vai montar poemas, poesias, tem que se preocupar com a rima, as palavras rebuscadas. Existe um formato de poema que é soneto. O soneto, ele se preocupa com a estruturação dos versos, das estrofes. Então, isso é função poética, a preocupação com a imagem, com o visual do texto. Imagine que dentro de uma figura que você vai usar para um texto publicitário, você quer chamar a atenção do seu leitor, você pode também transformar essa imagem com a função poética. Você pode aumentar um texto, uma cor que você coloque. Então, a função poética está preocupada com a forma do texto que vai ser transmitida a mensagem. E já a função referencial, que é a última função que nós vamos trabalhar aqui, é uma função que está preocupada em transmitir uma informação. Ela vai passar uma informação para você, receptor, explicando os acontecimentos. Um exemplo bastante típico disso são os textos jornalísticos, as reportagens. Ela passa uma informação. Porém, quando eu disse que está preocupada em te explicar essa informação, não é a função da metalinguagem. Porque qual é a função de um texto, reportagem, de uma notícia? É transmitir uma informação. Então, a função referencial está preocupada nessa transmissão da informação. Então, vamos lá? Nós estamos falando nessa unidade dos elementos da comunicação, das funções da linguagem que são responsáveis por fazer o ato de comunicação. Outro ponto importante é que nós precisamos entender que esses textos são elaborados de 3 formas. Eu posso trabalhar textos que vão transmitir mensagens através de um emissor para um receptor, que precisa se preocupar com os fatos que estão sendo contados, narrados. E aí eu vou falar de textos narrativos, que têm a intenção de trabalhar com a ação, com o conflito, contar o desfecho. É narrar, contar uma história. Além disso, eu posso ter textos que têm a intenção do emissor em relação ao receptor de argumentar, apresentar uma opinião, um ponto de vista sobre algum assunto, sobre algum tema. Então, veja que as funções vão entrar também nesses tipos de textos que estão sendo escritos. Por exemplo, num artigo de opinião, que é um texto argumentativo, normalmente a função da linguagem utilizada é a função apelativa, porque se ele é um artigo de opinião, eu quero mostrar para o meu receptor que eu tenho uma intenção de argumentar e fazer com que ele aceite, compreenda e, se possível, passe a ter a mesma opinião que a minha. E o terceiro tipo de texto que nós temos é um texto descritivo. Esse texto dificilmente vai ser encontrado puramente descritivo. Normalmente ele estará inserido num texto narrativo ou em um texto dissertativo, porque ele está preocupado em apresentar as informações de forma detalhada para você, receptor. No caso, é uma descrição de ambientes, de personagens, de características, de detalhes. Então, nós temos 3 formas de elaborar os textos, dependendo da intenção. Ou ele é narrativo, ou ele é argumentativo, ou ele é descritivo. E aí, a partir disso, nós vamos passar para a segunda unidade do texto. Qual é a segunda unidade do texto? É aquela unidade que vai tratar em si dos sistemas de comunicação e do que é texto. Além de nós entendermos essas funções, as estratégias textuais, agora nós vamos entender o texto e os sistemas de comunicação. Então, no primeiro momento, é preciso você compreender que nós estamos trabalhando com vários tipos de linguagens textuais. Porque o que é texto? Texto é tudo aquilo que as pessoas elaboram para transmitir informações e essas informações precisam ser refletidas por quem as recebem. E aí, o elaborador dessas informações, o autor do texto, ele trabalha com gamas de linguagem. E nós temos na língua portuguesa 3 grandes linguagens. A linguagem verbal,
a linguagem não verbal e a linguagem que nós chamamos de mista. E é bastante simples compreender isso. O que seria uma linguagem verbal? É aquela que vai utilizar as palavras, o léxico da língua portuguesa ou da língua inglesa, ou seja, vai ser a elaboração de um texto que vai transmitir uma mensagem e vai utilizar as palavras de um idioma. Já a linguagem não verbal é aquela que não utiliza o verbo, mas não o verbo, aquele que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, o verbo falando de palavra. Então, a linguagem não verbal, ela vai utilizar imagens, símbolos para transmitir a informação. No livro, nós utilizamos as imagens das linguagens de sinais voltadas para a área de trânsito. Então, são as placas de trânsito. Por exemplo, você tem uma seta virada à direita com um cruzamento vermelho nela. Ali significa que é proibido virar à direita. Mas isso não está com linguagem verbal, está apenas um símbolo que é interpretado, decodificado pelo receptor. E aí nós temos a terceira linguagem, que é a linguagem mista. O que é a linguagem mista? É a junção da linguagem verbal e da linguagem não verbal para a elaboração de um texto. E aí eu posso trabalhar com imagens, com figuras, com símbolos e utilizar a linguagem verbal, que são as palavras, para explicação ou então para as inferências em relação àquelas imagens. Tudo isso vai implicar no sentido que o receptor vai fazer desses textos, inclusive no sentido que o emissor quer passar. Lembra? O emissor escreve uma mensagem com uma intenção. E aí nós temos dois principais sentidos, o sentido conotativo e o sentido denotativo. O que seria isso? Acadêmico, entenda que todo texto é dotado de sentidos. E aí o sentido conotativo é o que nós conhecemos por sentido figurado, não aquele sentido real, literal, que o autor quer transmitir na mensagem. Um exemplo muito forte disso são aquelas frases feitas que nós chamamos de ditados, de frases utilizadas de formas informais, como, por exemplo, a clássica, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você não está querendo passar para o seu interlocutor que a água, por ser mole, bate numa pedra e vai furar a pedra. Não, você tem um sentido por trás disso. Então, isso é sentido conotativo. Já o sentido denotativo é o que nós chamamos de sentido literal, o sentido real daquela informação. Aí sim, talvez seria a ideia de que o seu emissor quer transmitir a ideia de que a água é mole e bate numa pedra dura. Isso seria a linguagem denotativa. Volto a dizer que aqui nós teríamos o exemplo do dicionário. O dicionário apresenta o sentido real das palavras utilizadas nas linguagens para a elaboração dos textos. Fazendo link com sentidos, fazendo link com elementos, figuras de linguagem e também com os tipos de linguagem utilizadas, nós precisamos compreender que todo texto tem vozes dentro dele, tem outros textos que podem fazer com que o interlocutor compreenda esse texto. E aí uma linguagem bastante técnica da área da língua portuguesa é a linguagem do intertexto, chamado de intertextualidade. O que é intertextualidade? É quando eu tenho dentro de um texto, na leitura de um texto, a atribuição de sentidos ou até mesmo de outras partes de textos dentro desse texto para a formulação do sentido dele. Vejamos assim, existe no nosso livro a chamada de uma música para que você compreenda este conteúdo de intertextualidade. Nós utilizamos uma música bastante conhecida na língua portuguesa do cantor Zé Ramalho. Essa música, ela fala da questão da relação entre homens e mulheres e o que isso pode causar na humanidade, na sociedade, na convivência entre eles.
E aí nós temos a intertextualidade desse tema com relações a Miguel de Cervantes, a questões da mitologia, a questão da Guerra de Troia, porque a Guerra de Troia disse que ela iniciou com a fuga de Helena, de Menelau. Então vão entrar todas essas palavras que nós chamamos de intertextualidade. Então entenda, a intertextualidade é a junção ou de ideias ou de partes do texto dentro de um novo texto. E aí, como nós estamos falando de língua portuguesa, estamos falando de funções da linguagem, de elaboração de textos, para que haja uma comunicação bastante perfeita, nós temos que trabalhar a parte gramatical. Nesse ponto, nós vamos trabalhar com as regras. E precisamos que vocês, acadêmicos, e nós, também enquanto professores e usuários da língua, do idioma português, tenhamos uma noção muito clara do novo acordo ortográfico. Esse novo acordo, ele traz regras que foram modificadas para que haja uma melhor elaboração dos textos gramaticais e uma melhor interação com todos os lugares que se usa o idioma português, tanto aqui no Brasil, como em Portugal ou em outros países. E nós terminamos a segunda unidade do livro utilizando essas regras gramaticais do novo acordo ortográfico. Para iniciar a nossa terceira unidade, nós vamos trabalhar com a organização de tudo isso que foi estudado na primeira e na segunda unidade. E aí nós vamos voltar a falar de texto. Então a nossa terceira unidade chama-se Organização das Ideias na Construção do Texto, ou seja, para que esse texto tenha sentido. O que são os implícitos textuais? São esses sentidos que é preciso que o interlocutor compreenda dentro do texto. Nós temos dois principais, o que nós chamamos de pressupostos e de subentendidos. Então imaginem assim, o autor elabora uma frase, elabora uma oração, um parágrafo, e ele tem uma intenção em cima dessas informações. Então pense que todas essas informações são dotadas de pressupostos e de subentendidos. O que seria isso? Os subentendidos talvez seja mais fácil de você, acadêmico, compreender, porque subentendido é tudo aquilo que o autor quer que você compreenda na leitura do texto, mas que não está ali de forma clara, explicada para você de forma explícita. São as entrelinhas do texto que você, enquanto leitor, precisa compreender. Os pressupostos já são aquelas informações que vão costurar a veracidade das informações explícitas dentro do texto. Por exemplo, eu digo para você, João melhorou. O pressuposto para essa frase é de que João estava doente e melhorou. Então, pressupõe-se que ele estava doente para ter melhorado. Ou que ele não estava bem, estava sentindo alguma coisa, mas que ele melhorou. O subentendido vem com a construção de todas as outras informações. Por exemplo, por que ele melhorou? Porque ele procurou um médico, porque ele procurou uma ajuda. Algo fez com que você entendesse que para que ele tenha melhorado, ele precisou procurar alguma coisa, seja um remédio, seja uma palestra, seja um filme, ou simplesmente porque nas situações do dia a dia isso foi se prorrogando e foi fazendo com que ele melhorasse. Ok? Outra parte bastante importante para se compreender a unicidade de sentidos dentro do texto, além de conseguir interagir com os pressupostos e os subentendidos, é entender a função daquele sujeito dentro do texto. Como assim? É a ideologia que o sujeito vai trazer para dentro do seu texto. Toda pessoa que escreve um texto e toda pessoa que lê ou ouve um texto, essa pessoa é dotada de ideologia, que são os seus conhecimentos de mundo. E essas ideologias estarão nos textos elaborados, seja texto escrito ou texto oral. Ideologias são os conceitos
que vão influenciar nas informações colocadas dentro do texto. E aí, tanto o sujeito que age quanto o sujeito que recebe a informação tem as suas ideologias, e os pressupostos e subentendidos vão partir de todas essas ideias que foram formuladas pelo conhecimento de mundo. E aí, para essa elaboração toda, nós temos discursos dentro do texto. Esses discursos são dotados das informações ideológicas de quem elaborou o texto. Então, nós temos a informação ideológica lúdica, que é aquela que o leitor vai fazer a leitura, vai compreender, mas o autor não dá uma abertura para que ele coloque as suas ideias dentro do texto. Quando nós falamos da leitura da ideologia polêmica, usando a linguagem polêmica, já significa que o autor do texto dá uma abertura para que o interlocutor interaja dentro desse texto. E aí, por último, nós temos a linguagem do discurso autoritário. O que é isso? O autoritário é aquele que impõe as ideias e não dá abertura tanto como no discurso lúdico como no polêmico. O lúdico e o polêmico têm uma pequena abertura para que haja uma interação. Já o autoritário não tem. E para finalizar essa nossa parte, nós trabalhamos na terceira unidade com outras regras gramaticais que não são as regras que estão sendo trabalhadas só no novo acordo ortográfico. Aqui são aquelas regras que vão ajudar na elaboração das orações para que o texto tenha um conteúdo de fácil compreensão, para que o seu ato de comunicação seja eficaz. E aí nós trabalhamos com concordância verbal e nominal, uso dos pronomes, regência nominal e regência verbal, uso dos acentos indicativos de crase, sinais de pontuação e noções de análise sintática. Essa parte da regra gramatical, que segue a norma padrão, porque toda a linguagem é dotada de entendimentos de regras voltadas à norma padrão, ela está colocada para você, acadêmico, para que haja uma melhor elaboração desse texto, para que essa comunicação seja melhor apresentada, tanto pelo emissor quanto pelo receptor. Espero que a partir de todas essas instruções, de todos esses conteúdos, conceitos e regras, você se torne o melhor usuário da língua portuguesa, porque é preciso compreender que nós estamos em um país que tem como língua materna, língua mãe, o idioma português. Então é preciso ter o domínio desse idioma para que depois você tenha domínio de todos os outros. Muito obrigada pela participação.